Estaríamos todos perdidos se não fosse a promessa de Jesus de enviar o Espírito Santo, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas como essa promessa está se cumprindo até hoje? Por meio da ação do Espírito Santo na vida dos escolhidos, que são convencidos do seu estado miserável diante do Deus riquíssimo em misericórdia, gerando então aquilo que chamamos de convicção de pecado. Com a convicção de pecado, o homem caído inicia seu processo de arrependimento, tomando 4 atitudes cruciais que definem o fim do relacionamento com seu pecado e o início de uma trajetória rumo à eternidade com Deus. Primeiro, o pecado deve ser lamentado. Davi lamentou seu pecado quando disse: "Entristeço-me por causa do meu pecado." Salmos 38, 18b. Eu devo reconhecer e sentir a força do meu pecado. Assim como Davi, devemos ter pesar pelo pecado. A segunda atitude é que o nosso pecado deve ser confessado. 1 João 1,9 diz: "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça." Saiba que muitas coisas na nossa vida e na nossa igreja podem estar travadas por conta de pecados não confessados. Terceiro, o pecado deve ser abandonado. Diante de uma mulher que quase foi apedrejada, Jesus disse: "Eu não te condeno, vai e não peques mais." A decisão de abandonar o seu pecado é atender à voz do alto que diz: prossiga e abandone o seu erro. Não perca essa oportunidade. Não adianta confessar o seu pecado e não abandoná-lo. É como tomar um banho e voltar a vestir a mesma roupa suja. Quarto, o pecado deve ser odiado. Se você ama a liberdade, com certeza deve odiar a escravidão. E é exatamente isso que o pecado faz com você. Ele te escraviza e ele vai te matando aos poucos, sem você ao menos perceber. E quando se der conta, será tarde demais. Odeie o seu pecado. Se você realmente ama o que é certo e o que é perfeito, bem como aquilo que é bom, então você também odiará e se oporá contra tudo que contradiz esse padrão. Para finalizar, saiba que o pecado é a matéria-prima do diabo e ele existe para destruir a sua vida. Traga à tona o seu pecado em oração. Lamente por ele. Confesse-o com a sua boca, de todo o seu coração. Abandone-o de vez e, para finalizar, declare seu ódio, matando aquilo que está te matando ao longo de todos esses anos. Charles Spurgeon disse que, quando o Espírito do Senhor sopra sobre nós, ele faz definhar toda a glória do homem, que é apenas como a flor da erva, e depois revela uma glória mais alta e duradoura. Chegou a hora de você resolver a sua vida de uma vez por todas.